Esta noite de domingo, a Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, para lermos do verso 19 ao verso 23. Epístola de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, do verso 19 ao verso 23. Eu pedi para projetarem aqui, para eu poder acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar? Curva a sua fronte, feche seus olhos, oremos. Sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração à tua presença, Deus meu, rocha minha e meu Redentor, é o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos aí avançando nessa série de sermões na Epístola aos Efésios, com um tema geral antes da fundação do mundo. E a nossa caminhada tem se dado aí no capítulo 1 e agora começamos aí o capítulo 2. Hoje nós chegamos nesse trecho, Efésios 1, do verso 19 ao verso 23. Efésios trata das riquezas que os crentes têm em Cristo, falando dos deveres que acompanham os cristãos por estarem em Cristo. Então Paulo fala daquela riqueza que nós recebemos em Cristo, e também Paulo nos fala dos deveres que acompanham aqueles que estão em Cristo, que levam uma vida em Cristo. E quando nós pensamos neste trecho, que vai do verso 19 até o verso 23, há muita conversa em torno daquilo que Cristo conquistou na cruz, mas pouco conhecimento do que Cristo fez em relação ao diabo e os demônios. Então nessa noite eu quero tratar com vocês acerca da nossa confiança na obra redentora de Cristo em relação ao nosso inimigo, o diabo e os demônios. Em primeiro lugar, precisamos entender que a vitória de Cristo na cruz é essencial. Verso 20, acompanhe comigo. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Há muita confusão em torno de quem sejam os anjos caídos. Você precisa entender, em primeiro lugar, que eles são anjos ainda, em poder, sabedoria e inteligência superiores a nós, apesar de estarem caídos. Por isso devem ser temidos, ainda que estejam no estado de queda, possuem uma capacidade superior à nossa. Mas o que nós vemos hoje é uma caricatura do que verdadeiramente seja o diabo e os seus demônios. Tem uma piada, se vocês me dão licença, eu quero compartilhá-la com vocês. Diz que alguém começou a conversar com um demônio e falou assim: você gosta da igreja Assembleia de Deus? Aí ele falou: não, lá eles oram demais.
você gosta da Igreja Batista? Falou, não, lá eles cantam muito. E da Igreja Presbiteriana? Não, lá prega muito a palavra. E da Igreja Universal do Reino de Deus? Ah, essa eu gosto. Eles até me deixam falar no microfone lá. Infelizmente é a realidade que estamos vivendo. Na igreja, nós a reconhecemos como uma seita universal do Reino de Deus. O culto gira em torno do diabo. Ele fala no microfone. Um dia eu vi um pastor falando para uma pessoa supostamente possessa, que ela testemunhasse como tinha sido tomada pelo diabo. Então ele deu um testemunho de como destruiu a vida daquela pessoa, do que fez na vida daquela pessoa. E não houve então culto de adoração a Deus, não houve pregação do Evangelho, o nome de Cristo pouco foi citado. E o show, literalmente um show, fez-se em torno daquela pessoa que supostamente estava possessa por um espírito maligno. As pessoas então criaram muitas histórias de que o diabo tem chifre e é vermelho, e tem um rabo pontudo e traz um tridente. Tudo história. A Bíblia diz que quando ele se apresenta, ele pode até se disfarçar de anjo de luz. E quando apareceu a Eva, veio na forma de uma serpente. Ele seduziu porque era sagaz e astuto. Também há outras ideias que sondam os nossos imaginários e o imaginário popular, de que o inferno é do diabo, por exemplo, e de que ali ele domina. Mas a Bíblia diz que o inferno está reservado para ele e os seus demônios e os ímpios. É lugar de condenação. E há muitas outras coisas. Mas o que nós precisamos entender, em primeiro lugar, no que diz respeito aos principados, potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, como Paulo vai nos falar no capítulo 4, e começa a dizer aqui no verso 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aqui a classe dos anjos, então. E em especial os anjos caídos, os quais nós comumente denominamos de demônios, que é um termo que aparece no Novo Testamento. Agora, quando nós pensamos no enfrentamento deles e na luta com estes seres celestiais, a primeira coisa que você precisa considerar a partir deste texto é que a vitória de Cristo na cruz é suficiente. Apesar de vivermos em lutas neste tempo presente, o poder de Deus exercido em Cristo nos garante a vitória final. No verso 20 então diz assim, o qual exerceu ele em Cristo. O que ele exerceu em Cristo? O verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. 3 palavras são utilizadas no verso 19. A primeira palavra aparece aí o termo poder, depois de novo ele fala eficácia da força e depois do seu poder. São 3 palavras no texto grego. As 3 denotando forças diferentes, com eficácias diferentes. Mas o que Paulo quer fazer aqui é reunir toda espécie de força possível, todo poder existente, e dizer que todo ele está denominado e apontado na obra da ressurreição de Cristo. Não há força, não há poder, não há nada que se sobreponha ao ato gracioso de Deus para com o Filho na ressurreição e na sua ascensão. 2 doutrinas desprezadas pela igreja de nossos dias. As pessoas sabem hoje dizer o nome dos supostos demônios. Tranca-rua e não sei o que mais, e não sei o que da onde, e cita todos os nomes. Mas se você chama um desses crentes e pergunta alguma coisa sobre a doutrina da ressurreição ou da ascensão de Cristo, eles não sabem dizer nada. Então o verso 19 diz que a suprema grandeza do seu poder, energeia é o texto, o termo grego aqui, que dá o termo energia em português. Esse poder que foi exercido na direção de Cristo para com os que cremos. A igreja
é o objeto final da ressurreição e da ascensão de Cristo. Nós, os que cremos. E então ele diz, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo. Se Paulo vem falando desde o verso 1 que nós estamos em Cristo, da nossa união mística com ele, do fato de estarmos ligados a ele na nossa conversão e na regeneração dada pelo Espírito, então agora ele diz que esse Cristo no qual nós estamos ligados, ele recebeu o poder grandioso de Deus sobre ele, e esse poder então, diz o verso 20, o ressuscitou dentre os mortos. O nosso grandioso inimigo, a morte, foi vencido. E olha, era um inimigo poderosíssimo. Para você entender, quando Adão pecou e a morte entrou no mundo por meio de um só homem, todos nós fomos afetados. Não só falo aqui da morte física, mas a morte eterna, a qual todos estávamos condenados. E aí no capítulo 2, Paulo começou dizendo que nós, os que estávamos mortos em delitos e pecados, em condenação total, fomos então vivificados pelo poder de Cristo. Por isso a doutrina da ressurreição é importante, porque nos dá esperança na luta contra o pecado. O pecado, ainda que habite em nós, já está vencido, porque o inimigo final, a morte, foi derrotado na cruz. Então ele não pode ter vitória final sobre os crentes. Então quando nós nos deparamos com forças demoníacas, eles encontram uma resistência nos crentes, porque os crentes não estão mais sob o domínio da morte. Então a ressurreição significa essa libertação da igreja, daquilo que antes nos condenava e nos mantinha cativos. E somos livres então. Outra característica, o verso 20 diz, é que ele o fez assentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo está do lado daquele que governa, numa posição de honra. Ele já não é o Cristo crucificado e morto. Ele foi ressurreto e está assentado à direita de Deus Pai. E nós professamos no credo dos apóstolos que ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então agora ele está estabelecido como juiz. Ao ter vencido a morte, ele nos liberta. E agora, quando assentado à direita de Deus Pai, ele nos garante que julgará toda a oposição contra ele, o seu Deus e a sua igreja. Por isso a igreja está capacitada a enfrentar os inimigos na confiança de que o justo juiz é por nós, e que a posição dele é de quem está entronizado, de quem está numa posição de autoridade, que pode julgar e condenar, como vimos de manhã no Salmo 149, um cântico que aponta a realidade da salvação de Israel e o antever esperançoso e escatológico do juízo final, onde o juízo escrito será aplicado contra os inimigos do povo de Deus. Se há inimigos, nós estamos descansados, porque é um juiz supremo que olha por nós e que há de aplicar justiça e que há de aplicar a vingança. Ele está entronizado porque ele é rei e senhor. Então essa vitória final garantida a nós nos dá esse ânimo em meio às batalhas. Em segundo lugar, o apóstolo apresenta o nome de Cristo. Verso 21. Acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. O apóstolo então lista, ele faz questão de listar
cada possibilidade de poder existente. E ele termina então no verso 21 dizendo: de todo nome que se possa referir. Qualquer um desses, e ainda qualquer outro que possa ser referido, estão sob o domínio daquele que foi ressurreto e daquele que está assentado no trono. Olha, a igreja absorveu o ensino grego de uma luta, de um dualismo entre duas forças. Não há oposição contra Deus. No dia em que o diabo intentou no seu coração rebelar-se contra o Senhor, Deus o condenou e o expulsou dos céus. Não há como se opor àquele que as Escrituras denominam ser o onipotente. O termo oni, no latim, denota aquele que apresenta tudo. Toda a potência, todo o poder está nele. Não é que ele tem um poder, ele tem todo o poder. Se há qualquer poder nominado, se há qualquer potência, e observe bem os termos: principado. Vem daí a palavra príncipe, daquele que rege, que dirige, que governa. Potestade, o termo do grego, do latim potestas, potência, poder, autoridade, domínio, e de todo nome que se possa referir. Por isso Deus é o onipotente. Não há força que se oponha a Ele. Se o sol queima, Ele queima mais, porque Ele criou o sol. A força do sol é dependente de Deus. Ele mantém o sol em seu fulgor. Se há força nas ondas do mar, há mais força em Deus, porque Ele mantém as ondas em seus movimentos. Se há poder nos anjos, há maior poder em Deus, porque Ele criou os anjos, mesmo os caídos. Se há poder no homem, maior poder há em Deus, porque Ele criou o homem. Por isso Deus não pode ser resistido. Deus não pode ser enfrentado, só temido e obedecido. Então, quando ele diz que Cristo tem um nome sobre todo nome, ele está falando disso. E todo nome, todo poder nomeado aqui está abaixo dele, do poder dele e da autoridade dele. Paulo enumera todos os poderes a fim de apontar o soberano poder de Cristo. Abra sua Bíblia. A Epístola de São Paulo aos Filipenses, o capítulo 2, o verso 9. Filipenses, o capítulo 2, o verso 9. O apóstolo São Paulo diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Verso 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Veja que o apóstolo declara que ele foi exaltado. É aquilo que nós vimos no ponto anterior, o primeiro ponto. A ressurreição e a ascensão são um ponto principal pelo qual se inicia qualquer perspectiva de batalha espiritual. E nós vivemos numa época em que isso é muito comum no evangelicalismo. Vá nas livrarias evangélicas, tem prateleiras inteiras sobre batalha espiritual, mas tem muita baboseira escrita lá, desde alho a sal grosso e arruda, e invocação de palavras mágicas como se fosse bruxaria, e outras coisas mais que denigrem o poder do Evangelho. E o apóstolo Paulo diz que o Evangelho se inicia pelo fato daquilo que vimos no ponto anterior. A vitória de Cristo na cruz é onde nós encontramos todo o embasamento para lutarmos contra o diabo. O diabo é resistido porque Cristo venceu a ele a morte e o inferno. Não é porque eu
faço uso de palavras místicas, não é porque eu faço uso de penduricários da fé, não é porque eu participo em reuniões religiosas de excomunhão ou possessão demoníaca qualquer que seja, mas é porque, baseado na ressurreição e na ascensão de Cristo, Ele concedeu à igreja poder para vencer o maligno. A nossa luta é vencida no campo espiritual e não no campo litúrgico. Faz muito sucesso trazer gente aqui para frente, dobra a mão, fica de joelho, conta a historinha de que alguém amarrou coisa na boca do sapo, enche a igreja. A gente gosta. Vocês já viram como você está passando de canal, aí passa no filme de terror, você fica assim, assistindo um pouquinho, só tira quando fica com muito medo, né? A gente gosta, quando alguém chega e conta a história da mula sem cabeça, do vizinho lá na chácara tal que virava lobisomem, a gente fica assim, né, com o ouvido atiçado. A gente gosta desse tipo de coisa. Então, quando alguém chega contando assim que o fulano ficou com a voz grossa, girou o pescoço e vomitou em todo mundo, a gente, e começa a olhar para aquilo que não tem valor. E a igreja então começa a enfrentar essas coisas usando também histórias de carochinha. Quem vira pescoço e vomita em todo mundo com voz grossa é filme de Hollywood. E a gente não começa a criar artifícios hollywoodianos para enfrentar o diabo. Põe arruda na orelha, joga sal grosso no quintal, faz a oração das 3 não sei o quê, reunião de expulsar não sei aonde, e se esquece que o poder da igreja está na pessoa e obra de Cristo Jesus, e Ele ressurreto e assunto aos céus. A grande importância nessas duas doutrinas: a primeira, que pela ressurreição Ele nos livra do pecado e nos garante vida eterna e vence os seus inimigos. A segunda é que quando Ele é assunto aos céus, Ele assume a sua posição de governante do universo. Não que Ele não fosse, mas o texto lá de Filipenses que nós lemos, os versos anteriores, diz que Ele humilhou a si mesmo. Então o diabo, achando que Ele não era ninguém, o afrontou. E vocês começam a ver isso lá na tentação. E ele então continua todo o ministério de Cristo, indo atrás de Cristo, e usa o próprio Judas, e acha que na cruz Cristo foi derrotado. Mas Gênesis, o capítulo 3, o verso 15, diz que ele ia pisar a cabeça da serpente, e ele vence o diabo, apesar de ter lhe ferido o calcanhar. Mas ele volta da morte e vai para os altos céus, e o nome dele está acima de todo nome. Então, não importa a categoria, a espécie, o tipo ou o poder, Ele está acima de todos eles. Abra sua Bíblia, a Epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 8, para você ter uma visão ampla de como esse nome está sobre todo nome. Romanos, o capítulo 8. Do verso 31 ao verso 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está perguntando. Se Deus está conosco, quem é que vai ser contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E ele então diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então agora Paulo começa a aumentar o campo de ação. E ele começa então falando no versículo anterior, dizendo assim: quem é que vai nos acusar? Deus justificou. Se tinha alguém que tinha alguma queixa, era ele.
Se ele perdoou a queixa, não tem mais acusação. Depois ele ainda diz mais no verso 34: quem vai condenar? Se Cristo morreu e nos livrou, quem vai dar condenação? Ele ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Além de ter pago o pecado, vencido a morte, está à direita de Deus, uma posição de superioridade. Ele, Deus. Então Paulo diz: ninguém mais pode nos condenar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja então que Paulo diz que não há poder, não há criatura, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nada nos separa. A igreja tem um poder estabelecido em si, não pelo que ela é ou faz, mas por aquele em quem ela está, que é Cristo, ressurreto e assunto aos céus. Por isso todo enfrentamento contra o diabo e os seus anjos caídos se dá na obra redentora de Cristo Jesus. A igreja precisa então compreender que Cristo, o Cristo ressurreto e o Cristo que foi assunto aos céus, é a arma que temos contra os nossos maiores inimigos. Só Ele, só o seu poder, só o seu nome pode nos garantir vitória. Em terceiro lugar, Cristo é o cabeça do corpo. Verso 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. João Calvino, nas Institutos da Religião Cristã, falando acerca desse nosso arqui-inimigo, o diabo, ele diz assim: quanto ao que diz respeito à discórdia e à luta que Satanás mantém com Deus, dizemos que é preciso lembrar sempre que Satanás, a menos que Deus o consinta e queira, nada pode fazer. Com efeito, lemos na história de Jó que ele devia se manter perante Deus para receber seus mandamentos e não ousasse executar nada a não ser que por sua licença fosse concedido. Jó 1:6 e 2:1. Consta, contanto, que Satanás está sob o poder de Deus e é tão governado por sua autoridade que deve obediência a ele. E embora digamos que ele resista a Deus e que se afaste das obras dele com as suas obras, asseveramos que, ao mesmo tempo, essa repugnância e esse certame dependem da permissão de Deus. Assim, como Deus, à medida que o deseja, direciona os espíritos imundos para isto ou aquilo, modera esse governo de modo que, pugnando, atormentem os fiéis, ataquem com insídias, persigam com incursões, ameacem com batalhas e ainda frequentemente fadiguem, conturbem, atemorizem e, enquanto isso, tornem vulneráveis, mas jamais vençam nem oprimam
porém submetam os ímpios e exerçam domínio sobre o seu corpo e sua mente, e entreguem-nos como escravos para todos os flagelos. O que Calvino resume aqui é este fato de que Cristo é a cabeça. Toda a criação, e o diabo e seus demônios são criação de Deus, foram criados anjos perfeitos por Deus, porém caíram desse estado de perfeição, estão incluídos no domínio dele. Então conta uma história antiga, que uma senhora ligou para uma rádio, e ali testemunhou que passava por necessidades, que faltava ali até o que comer à mesa. Mas ela, em sendo crente, acreditava que Deus levantaria alguém para suprir-lhe a necessidade. Um grupo de pessoas que eram da Umbanda, ouvindo a rádio, decidiram pregar uma peça naquela senhora. Reuniram cestas básicas, foram até o endereço que a rádio noticiou, bateram a porta. Quando ela apareceu, ela disse: louvado seja Deus, me respondeu as orações. Ao que eles responderam: não, esse aqui foi o orixá tal que mandou, não tem nada a ver com Deus. Ao que ela então respondeu: o meu Deus é tão poderoso que quando ele ordena, até o diabo e seus demônios obedecem. Louvado seja o Senhor. O diabo está sim sob domínio de Deus. E como Calvino disse, até a oposição que ele faz é por permissão de Deus. Vejamos Jó. Não tocou ele em tudo que Jó tinha? Tirou a vida dos filhos, destruiu a fé de Jó, a ponto de ele quase pecar, mas ele resistiu. A esposa abandona, os filhos morrem, os bens se vão, a saúde se perde. E tudo isso fez porque Deus permitiu. Mas em tudo foi obediente, porque Deus lhe disse: não toques a vida. E ele permaneceu vivo. Então, mesmo aquele que é o opositor de nossas almas, é como disse Lutero, é como um cão preso na corrente. Até onde a corrente tem alcance, ele age, mas quando ela se estica, cessa o seu poder. Assim é o diabo, um cão muito feroz na corrente. E aonde Deus permite que ela vá, ele tem ação. Mas quando Deus a estica, sua ação está limitada. Por isso a igreja não teme como algo final, porque Deus o está restringindo. Então, quando ele o denomina cabeça do corpo, ele está dizendo isso. Verso 22: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. É uma cena muito forte. Tudo. Paulo diz que todas as coisas estão debaixo dos pés dele. São inferiores a ele. Então o sistema político, poder militar, poder espiritual, poder financeiro, nada disso está acima dele. Tudo está abaixo dos seus pés. Não chega nem à cintura. Está abaixo dele. E ele então, depois de dizer que ele fez isso, colocou essas coisas embaixo dos pés dele, ele usa uma outra figura para nos confortar, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Veja que aqui é diferente daqueles textos que Paulo fala. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, o capítulo 12, o verso 12. 1 Coríntios 12, 12. Veja o que Paulo diz à igreja aos Coríntios: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo diz que ele, que é o nosso cabeça, está ligado ao corpo, à igreja. Mas lá em Efésios essa figura é ampliada, vai para além dos portais da igreja. Olha o que Paulo diz lá no verso 22: para ser o cabeça sobre todas as coisas.
Cristo não é só o cabeça da igreja, Ele é o cabeça de todas as coisas. Por isso há grande conforto no coração dos crentes, que os nossos inimigos todos estão sendo governados e dirigidos por Cristo. Mas Calvino nos diz que há momentos determinados nos quais Deus permite que Ele nos afronte, nos ataque. Como foi com Jó. Vocês se lembram da proposição de Satanás? Deus disse: olhe meu servo Jó, íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Então o diabo diz assim: também você cercou a vida dele com sebe, é por isso que ele está tranquilo. Então Deus diz assim: eu conheço a fé dele, vai, toca-lhe, mas não tira a vida. Então a Bíblia diz que o diabo vai e começa a tirar de Jó tudo o que ele tinha. E a Bíblia diz que ele cai e diz assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. E Jó se mantém. E quando ele começa a se rebelar, Deus aparece para ele e diz assim: ô Jó, por acaso você estava comigo quando eu fiz todas as coisas? Você me deu algum conselho sobre todas as coisas? Você não sabe de nada. Então Jó se coloca no seu interior, dentro de si, no lugar, e reconhece o domínio e o poderio de Deus. Mas Jó se colocou em dúvida por causa dos seus 3 amigos, que começaram a suscitar uma teologia parecida com a dos nossos dias. Se está indo mal é porque pecou, não está dando dízimo, hein? E aí Jó fala assim: poxa, eu estou sendo fiel, eu faço culto, eu vou para a igreja, mas do jeito que esses caras estão falando aí não, né? Ele não era um religioso de aparência, ele era crente. E aí ele começa a ficar: será que de fato eu estou assim porque eu não fiz o que eles estão falando? É a tal da doutrina da retribuição. Dá que Deus restitui. É mentira isso, tá? Dê porque você é servo e Ele o fez para glorificar o nome dEle, e não porque você vai receber em troca. Então Jó sabia disso. Bendito seja o Senhor. Mesmo que eu tenha perdido tudo, Ele é Deus. Então quando nós pensamos em Cristo, não só como cabeça da igreja, mas como cabeça de todas as coisas, Ele dirige tudo. Por isso Paulo é tão firme quando ele diz: nem a vida nem a morte. Se eu estou vivo, é Deus. Se eu morri, é Deus também. Se anjos vêm e me servem, é Deus. Se demônios, principados e potestades me atormentam, é Deus. Por isso o apóstolo Paulo, com o espinho na carne, procura Deus por 3 vezes. E ele diz assim: minha graça te basta, filho. E Paulo então sossega e descansa. Por causa do espinho, ele sentia dores que nós não sabemos que são físicas ou se eram emocionais ou espirituais, mas ele busca Deus e Deus diz: a minha graça te basta. E ele então descansa nele. O que Paulo quer que façamos quando enfrentamos inimigos espirituais é confiar que Ele é o cabeça. Mesmo que a morte ou a vida venha, mesmo que anjos ou principados, não importa, nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Então, ao enfrentar os seus inimigos espirituais, tenha essa plena confiança de que Ele é o Senhor e de que Ele dirige a sua vida, que Ele o guarda e o consola. Então, no verso 23, Paulo encerra dizendo: a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando ele encerra, então, falando lá no 22, que ele deu esse que governa tudo, a igreja, a nós. E aí no verso 23, então ele diz assim: nós somos o corpo dele, a plenitude
daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tenha plena consciência disso. Todas as coisas estão cheias da vitória de Cristo na cruz, do seu governo, do seu nome poderoso. E entenda que Ele é cabeça sobre tudo. Não tema o pecado, a morte ou o diabo e seus demônios. Qualquer um destes inimigos estão debaixo do poderio de Cristo. Curva sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido e soberano, Criador e mantenedor de todo o universo, estamos, ó Deus, confiantes e certos da vitória do Senhor. Então, Pai querido, o que o apóstolo Paulo nos disse essa noite, o consideramos como refrigério para nossas almas, de que todo poder que se levante contra o nosso Deus, ou contra a igreja dele, está debaixo do poder de Cristo. Como isso traz refrigério a nossas almas cansadas e aflitas deste mundo em queda. Sabermos de notícia tão maravilhosa, qual seja, Cristo é vitorioso. E Ele concede a nós, a igreja, participação nesta vitória, sendo por nós, dirigindo as nossas vidas e nos guardando. Obrigado, ó Pai, por tão maravilhosa doutrina. É o que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.